Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Seja lá qual for o horário que você estiver nos assistindo, que você estiver se propondo a realizar o culto do Evangelho da Noite no lar. E hoje nós vamos fazer o culto do dia 22 de maio de 2025. Hoje é o dia de Santa Rita de Cássia, salve! Então estamos aqui aninhados, reunidos, gostosinhos, para mais uma vez realizar esse culto do Evangelho da Noite no nosso lar. Vamos começar lendo uma página para a harmonização das nossas mentes e dos nossos corações. É o livro O Pão Nosso, tá? Eu queria dizer que se no vídeo está aparecendo de trás para frente, é porque a Samsung fez um suposto upgrade no sistema, na câmera, e aí quando o celular vai ficando velho, eles vão removendo algumas dos instrumentos, das ferramentas, tá? Então eu tinha uma possibilidade que o vídeo aparecia já na forma correta, entendeu? E aí eles, no upgrade, que é para obrigar a gente a trocar o celular, eles tiraram essa possibilidade, por isso que aparece tudo de trás para frente, em vez de estar no sentido certo. Feito essas observações, porque eu lembrei agora que a gente vai ler uma página do livro Pão Nosso, e é a lição 92, tá? Vamos botar aqui uma luz pro tio ler bonitinho. E é a lição Deus não desampara. Aí. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Tá vendo? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Isso está em Apocalipse, que é o de João, né? Supostamente foi João que escreveu, mas há quem conteste, que é o livro que fecha a Bíblia, né? Capítulo 2, versículo 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. Isso tem a ver com a passagem que nós vamos ler hoje, que é só 2 versículos, mas é cheia de símbolos profundos. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que lhe apaga dívidas escuras e faz renascer novo dia nos horizontes da alma.
Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por indiligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos. E na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhes foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Graças a Deus. Tá vendo? Tá falando que para fazer justiça não precisa ser tão inflexível, tão duro. Né? Há outras formas de fazer justiças, outras formas essas mais justas. Então vamos alinhar as nossas mentes e corações nessa prece, elevando essa prece, para que possamos passar os próximos 37 minutos juntos na companhia dos espíritos altíssimos de falanges muito mais elevadas que vão nos visitar em nossas casas, lares físicos e espirituais, e em nossos templos, que são os nossos corpos. Queremos agradecer tudo que ocorreu desde o último culto, agradecer o envolvimento, o amparo, a proteção e a inspiração. Agradecer, graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, a toda essa egrégora do Evangelho da Noite, a egrégora da Aliança da Fraternidade, os nossos guias e protetores espirituais, graças a Deus. Obrigado por tudo que recebemos, obrigado por mais uma vez aqui estarmos aos seus pés para realizar esse culto do Evangelho da Noite no nosso lar. E rogamos para que esses minutos sejam abençoados, que nós possamos efetivamente abrir as nossas portas e janelas à visitação dessa egrégora do Evangelho da Noite, que vai sanitizar os nossos lares e beneficiar nossos corpos físicos e espirituais. Que vai nos visitar em nossos templos, que são os nossos corpos, de forma a reharmonizá-los
e reenergizá-los. Fica conosco, Senhor, mais uma vez, agora, hoje e sempre, e que possamos dar por iniciado esse culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então hoje nós estamos fazendo o culto do dia 22 de maio de 2025, que é o culto do dia de Santa Rita de Cássia, salve, salve. E é interessante porque vai ser um tema desses bem, vamos dizer, iniciáticos e com pouquíssimos versículos, como geralmente né? Quando é muito profundo, tem 1 ou 2 versículos. Agora você vê que é importante, porque os 3 evangelistas sinóticos trataram do tema. Mas você vê, até eles que são homens diferentes, diversos, então diferentes na sua forma de expressar e de contar as passagens, que às vezes que já teve passagem aí, o João geralmente é bem sintético, né? Mas o João não é sinótico, estou aqui falando que são os 3 sinóticos. Mas aí o João descreve em um versículo, e aí vem um outro, tipo Marcos, e descreve em 11. Então acontece porque cada um ouviu a história de uma fonte diferente, tem uma forma de contar e tem um foco. Mas nesse caso aqui, que o Pastorino intitulou O Sal da Terra. E em Lucas, que é o evangelho que a gente está seguindo, vai ser o capítulo 14, os versículos 34 e 35. Mas, por exemplo, em Marcos, é capítulo 9, versículo 50, é um versículo só. E em Mateus, capítulo 5, versículo 43. E todos descrevem bastante uniformes. O Lucas, ele descreve assim: o sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar o sabor? Nem é útil para a terra, nem para o estrume, é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Lucas, né? Você vê que está mais iniciático mesmo, né? Ele já está até conclamando que, se você não tiver o nível evolutivo suficiente, você vai ouvir e não vai entender. Vai ouvir, mas não vai escutar, não. Em Mateus, ele colocou assim, vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E em Marcos, o sal é bom, mas se o sal se tiver tornado insípido, como a vez de restaurar-lhe o sabor, tende sal em vós mesmos e estai em paz uns com os outros. Olha. Aí sabe o que acontece?
quando a pessoa não entende o que ela está transcrevendo, ela procura transcrever assim, literalmente, palavra por palavra. Porque ela não pode nem fazer uma elaboração, um resumo. Eu vou contar dessa maneira para tornar mais fácil. Não, ela não está entendendo, ela vai reproduzir igual. É por isso que as próprias parábolas, elas eram às vezes meio estranhas, já para o cara não entendeu direito, então ele conta a história exatamente como foi contada. Então olha aí também a didática de Jesus, né? E aí ele lançou esse negócio do sal. E o Pastorino põe o sal da terra, né? Se referindo ao elemento terra, material. Mas você acha que Jesus está falando de elemento material? Não precisa ter muito tempo de evangelho para saber, perceber, intuir que Jesus não dava ensinamento de coisa material, física. Ele não está falando da progressão dos minérios radioativos e o decaimento. Ele não está falando de matéria. Quando ele está falando de matéria, que dá impressão, ele está usando a matéria como uma metáfora para elementos espirituais. Então, por exemplo, a questão de ser sal já é bonita, porque o sal é uma coisa muito pequena, assim, em termos químicos. Se você for se construir, vamos botar assim, vamos construir uma molécula de sal, que o sal é um íon, é um elemento que está ali, perdeu algum elétron, ou ganhou, tem um a mais, que faz ele ficar com uma nuvem eletrônica positiva ou negativa, e aí ele consegue integrar vários outros elementos. Ou seja, ele é pequenininho, ele se encaixa através dessa eletrosfera positiva ou negativa em outros elementos que tenham eventualmente uma carga lá livre, positiva ou negativa. Aí, na natureza, você tem a estabilidade do sal, assim, um sal que é positivo se junta a um negativo. Do que eu estou falando? De coisas assim estratosféricas? Não, estou falando do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que você usa para botar na sua comidinha, que é o cloreto de sódio, né? É o íon sódio, que tem uma carga a mais, com o íon cloro, que tem uma carga a menos. Aí eles se juntam, dá lá aquele sal de cozinha. Aquele cristalzinho não é um. São milhões de sais reunidos. Aí eu vou tirando a água, e aí ele vai se agregando um monte de cloretos de sódio e ele vira um cristal, que é o sal grosso. Aquela pedra de sal grosso, aquilo é um cristal. É um cristal de quê? De sal. Qual é o sal? Cloreto de sódio. Entende? Então a gente começa a tatear outros níveis de energia da matéria que são mais elevados também, mesmo em falando de matéria. Então eu estou falando, não é uma terra, uma pedra qualquer, né? Um granito que é feito de três pedras, rochas diferentes, reunido, não é isso? Na natureza, no reino mineral, quando eu tenho um arranjo molecular ordenado e mais estável, eu tenho um cristal, é quando cristaliza.
E não é à toa que no esoterismo as pessoas usem cristais. Ah, eu vou botar esse cristal para limpar o ambiente. Ah, geralmente é um cristal de quartzo que é translúcido. Ah, eu vou colocar esse cristal aqui de ametista, roxo, para fazer uma ambiência. Ah, vou fazer uma limpeza com cristais. Porque os cristais, dado a essa organização molecular regular, eles podem amplificar energias, né? Então, eles são até usados, bastante usados em ciência, né? Em vários momentos. Por exemplo, quando você tem o cristal translúcido e aí você atravessa uma luz branca naquele cristal, e o cristal em forma de triângulo, o cristal ao atravessar, ou a luz branca ao atravessar feixe, é um feixe, tá? Ao atravessar o cristal, a luz se decompõe, do outro lado sai um arco-íris. O que está mostrando? Que aquela luz branca era composta de todas aquelas luzes de todas as cores. Então, o que você vê branco são todas as comprimentos de onda coloridos reunidos. Entende? E aí, como é que se traduz isso no mundo? Você tem a aurora boreal, que a atmosfera fica carregada de água num outro estado, e além das partículas, que aí o que vai dar o colorido, são as partículas cósmicas e a incidência da luz, que dá aquele efeito que parece uma coisa sobrenatural. E na outra vez, que é mais comum, é o arco-íris, né? Só que lá, Mauro, lá tem cristais de quartzo lá para decompor a luz? Não, lá é a própria água que está na atmosfera bem úmida, bem cheia de água, e a água vai funcionar como se fosse, vai virar um cristal, e a luz, aí você tem que ter um determinado céu meio nublado, geralmente quando acabou uma chuva, aí vem as nuvens estão saindo, e aí a luz do sol incide numa forma de facho, passa por essa atmosfera úmida, ou eventualmente por uma nuvem carregada, e aí ali a luz, ao passar por dentro daquela água com função de cristal, ela vai decupar, vai separar todas as cores. Por quê? Porque cada cor tem uma vibração e tem vamos botar assim, uma velocidade. Na hora que ela passa, o feixe branco, que é a reunião de todas as cores, na hora que ela passa ali pelo aquele cristal, né, aquela atmosfera úmida, ela vai, as cores vão cada uma sair com uma difração diferente, por isso que consegue abrir um leque, e cada uma com uma velocidade diferente, que vai dar, você vai conseguir ver efetivamente todas as cores que estavam escondidas dentro daquele feixe branco. E aí isso tudo, o que se traduz no nosso ensinamento de hoje? Coitado dos discípulos, ele falou isso aí para a multidão toda, para os apóstolos e para os discípulos, tá? E aí, é claro que ele jogou uma coisa para a eternidade. Só o Lucas é que botou, ele fecha, inclusive fecha o capítulo 14. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem que ter os ouvidos, não é só escutar. Se todo mundo escutou ele falar, e os apóstolos que estavam escrevendo o evangelho puseram aí. Mas tem que ter os ouvidos de ouvir, que é você ouvir e ter a compreensão.
Então, do que eu estou falando? Então, esses sais, né, são vários tipos de sais, né? Tem sais radioativos. Mas a gente está falando desse sal mais comum, que a gente pode agora ir ali no supermercado, comprar 1 quilo de sal grosso e olhar lá aqueles cristais de sal grosso. O sal que a gente usa na cozinha, chamado sal refinado, é o sal grosso que foi esmagado até virar um pó. E no nosso caso, uma questão de nutrição, saúde pública, esse sal é iodado, esse refinado, ele é iodado, jogam um iodo ali para prevenir o bócio, né? Antigamente, antes de o sal ser iodado, existia um bócio endêmico, que a pessoa tinha essas glândulas aqui, né, aumentadas por falta de iodo. E aí começaram, pouquinho. Você imagina, sal a gente já usa pouco. Pelo menos deveria, né, usar pouco. Mas mesmo quem usa muito, usa pouco em relação ao montante de comida. E o iodo é colocado ali numa fração também menor. Então você vê que esse pouquinho aí já previne a doença bócio, que é a falta do iodo. Que aí aumenta a tireoide, a pessoa fica com o bócio. Que ninguém nem mais fala disso. A minha geração já não ouviu falar muito disso, não. Eu estou falando porque eu fiz biologia e aí conheço essa história do bócio endêmico. Agora, então, você tem esse sal, tá vindo da onde? Tá vindo da água do mar. A grande maioria dele pega a água do mar, deixa evaporar, faz bastante, né? E vai evaporando e esse sal vai se acumulando. Então, esse cloreto de sódio é um composto muito prevalente na natureza. Você imagina o oceano inteiro salgadinho de cloreto de sódio. Você já imaginou? O que leva? Bilhões de toneladas para salgar o oceano. E aí você tira, tá, mas esse sal, que é um íon, que é estruturalmente, quimicamente muito pequeno, né, ridículo, ele quase não existe, e ele, mas eu estou falando, nossa, mas precisa ter o iodo junto com o sal para não ter o bócio, e o sal da terra, e o sal sendo usado na nossa alimentação, aí eu ponho quanto? Um montão? Não, se puser um montão, fica salgado, aí fica insuportável. O sal você tem que botar um pouquinho e agora cada vez menos, viu, nossa civilização? Para que possamos você ter um gosto bom sem sobrecarregar seu rim. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou bebendo essa água, que é uma água que foi filtrada, botei na geladeira para ficar geladinha. E o que tem aqui nessa água? Tem um montão de íons dissolvidos, inclusive o NaCl só, que são traços tão pouquinho que eu não sinto salgada. Mas ela está cheia de íons. Como é que eu sei? Eu sei porque se eu fizer uma água que eu tire todos os íons, que se chama, é uma água muito usada em laboratório, a água deionizada, aí é uma água puríssima. É aquela água que vocês compram no posto de gasolina para botar na bateria, que não pode ter íon nenhum. Ela é mais do que destilada. A destilada ainda vai alguns íons. A deionizada, depois de ser destilada, ela ainda é retirada, removido os íons. Daí o nome deionizada. Quando você bebe essa água puríssima, ela pra gente tem um gosto horroroso. Porque é a água puríssima, sem os sais. A água que a gente está acostumado a beber, que mata a nossa sede, é a água que tem esse mínimo, é um mínimo, né?
de sais dissolvidos. Mesmo a água doce, em português chama água doce, ela ainda tem um monte de sais dissolvidos. E aqui ele está falando o quê? O sal é bom, mas se o sal tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Então, é das coisas que participam da gente, né? Com essa figura material, de uma substância que existe materialmente, eu posso fazer um cristal. E ele está falando também, querendo fazer uma metáfora com as coisas que nos compõem e que não são palpáveis, né? E que você não precisa de ter uma tonelada para dar gosto, para acentuar um traço. Então ele está falando dessas coisas que são, no caso, o sal ao longo da humanidade, ele foi usado inclusive para fazer conservação de carne, né? Que é a famosa carne seca, né? Que é uma carne que é salgada e conserva ali as proteínas da carne. Aí a água evapora e ficam só as proteínas lá do músculo, que a carne seca é músculo. E então o sal, nem essa quantidade aí, que aí tem que ser uma quantidade grande, ele vai, inclusive, preservar, né? As múmias do Egito, elas eram, logo no primeiro passo, depois que removia as vísceras, elas eram preenchidas, enterradas no sal de nátrio, natrão, que era justamente para remover a água e não haver decomposição dos corpos. Então são as coisas que existem, que não são abundantes, mas que no nosso corpo, na nossa vida diária, na nossa comida, mas que são necessárias. Necessárias ao quê? Ao nosso desenvolvimento psíquico, bio, físico, espiritual. É o nosso proceder no dia a dia. Aquelas pequenas ações que vão construindo o nosso caminho. Aquelas pequenas ações. Porque a pessoa pensa em redenção, ela pensa, eu vou abrir uma obra social que vai atender 1000 pessoas. Eu não estou falando contra isso, isso é necessário também. As pessoas precisam ser atendidas e tem alguém que vem com essa missão, com essa vocação, né? Acabamos de ver a passagem de Divaldo, que construiu a mansão do caminho. E depois que ele começou a construir, aquilo só fez crescer. Na mesma área, a irmã Dulce, né? Então, são espíritos que vieram com essa missão. Mas para nós outros, que não temos uma grande missão, que a grande missão da gente é nos resgatar, nós precisamos de ter essas ações que vão dar sabor à nossa vida, que vão dar sentido, que vão realmente fazer o nosso verdadeiro resgate, que vão nos fazer avançar, que vão ser o sal da terra. Por quê? Aparentemente é pouco, para a gente às vezes não é um ato muito grande, mas para quem recebe é de profunda validade. E é dessa maneira que a gente vai construir o nosso ativo de energia boa, o nosso Dharma, né? As nossas ações de resgate do nosso karma, diminuir o nosso débito, é fazer a vida ter gosto, dar gosto à vida, com pequenas ações que cheguem nas pessoas, que as pessoas possam receber, sem necessariamente ter que se sentir em dívida com você
e necessariamente te retribuir imediatamente. Quem te retribui é a vida. Essas pequenas ações que você joga para o universo, elas voltam do universo multiplicadas por 3, por 4, por 5. Que na hora que você precisa e você recebe essa energia de volta, é um valor inestimável. É um valor de volta de muitas vezes. Não 3, não 4, não 5, talvez 10. Porque você vai receber na hora que você está precisando. Então, que possamos ser o sal no mundo. Que possamos ser o sal nas nossas vidas. Que possamos ser o sal para os nossos irmãos contemporâneos. Graças a Deus. Vamos passar agora para o nosso momento de passe, durante o qual receberemos o passe, ou você vai receber do seu espírito protetor, ou você vai receber da falange de um santo de sua devoção. Indicamos São Francisco de Assis, cuja falange já está nos envolvendo. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os nossos problemas, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa de trabalhadores.
Graças aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos aos teus pés, por termos podido fazer esse culto, realizar esse culto do Evangelho da Noite, do dia 22 de maio de 2025, o dia de Santa Rita de Cássia. Salve Santa Rita de Cássia! Que nós possamos, Senhor, ter sido visitados pela essa falange espiritual maravilhosa do Evangelho da Noite, de forma que possamos ter tido os nossos lares sanitizados, livres de energias negativas e reharmonizados e reenergizados. Que todos os nossos irmãos e familiares consanguíneos e da família energética que estão no alcance desse culto possam ter recebido essa vibração. Os nossos vizinhos, o lugar onde moramos, que todos possam ter sido abundantemente abençoados. Queremos rogar ainda, Senhor, um quanto de energia para toda essa Gaia, para toda essa humanidade encarnada, desencarnada. Que todos possam ter sido abundantemente abençoados. Um quanto de energia, Senhor, para todos esses irmãos que estão em posição de comando, de liderança, de grupos espirituais, da espiritualidade, líderes espirituais, quer sejam encarnados ou desencarnados. E principalmente o envolvimento de todos esses líderes materiais que estão encabeçando etnias, países, populações, organismos mundiais, que todos possam ser abundantemente abençoados. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas demandas. Ao final de mais esse culto, queremos agradecer por tê-lo realizado e termos participado e pedir para que possamos encerrá-lo dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus.